Bom, vamos falar sobre o TDAH de uma perspectiva hoje um pouco diferente, uma perspectiva de um norte-americano que é psiquiatra, o senhor Dr. Daniel Amen. Ele é psiquiatra norte-americano, como já falei, é especialista em neurologia, medicina nuclear, neuroimagem funcional, saúde do cérebro, é autor de vários livros, 9 vezes best-seller pela New York Times e é membro distinto da Associação Americana de Psiquiatria. Bom, o que o Dr. Daniel Amen fez? Ele começou a utilizar há muito tempo atrás, ainda na década de 90, o SPEC, que é a tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Também é chamada de cintilografia de perfusão cerebral. Nesse exame, o que é observado é o fluxo sanguíneo no cérebro dos pacientes. Então, ele foi o primeiro psiquiatra no mundo a começar a utilizar técnicas de neuroimagem para complementar o diagnóstico psiquiátrico. Ele conseguiu simplesmente criar o maior banco de dados mundial com exames de SPEC, que são mais de 200 mil exames. Possui 11 clínicas espalhadas pelos Estados Unidos. A primeira descoberta e observação que Dr. Daniel fez é muito interessante. Ele observou que o fluxo sanguíneo aumenta no córtex pré-frontal todas as vezes em que a gente tenta ou consegue se concentrar. Em contrapartida, nos pacientes com TDAH, esse fluxo sanguíneo, ao invés de aumentar, diminui. Então, daí ele criou 7 tipos de TDAH. São 7 conjuntos de sintomas que ele conseguiu observar durante esses anos e com esse banco de dados enorme. Então, vamos ver esses 7 tipos de TDAH, os sintomas de cada um deles, as complicações e também as dicas. O primeiro tipo é o tipo clássico. O segundo ele denominou de desatento. O tipo 3 é o superfocado. O tipo 4 é o lobo temporal. Tipo 5, límbico. O 6, anel de fogo. E o 7, ansioso. Bom, vamos lá começar de um por um. Clássico. Quais são os sintomas do TDAH clássico? Primeiro sintoma, dificuldade para ouvir quando os outros estão falando. Segundo sintoma, interrupções frequentes durante uma conversa. Terceiro, comete erros descuidados por falta de atenção, hiperatividade, inquietação, tem dificuldade em esperar a sua vez, age como se estivesse ligados a um motor e falam excessivamente. Esse seria o tipo clássico. E aí ele coloca 3 dicas em relação a quem se identifica com esses sintomas. A primeira dica é a seguinte: para ajudar a melhorar a concentração, o movimento frequente é essencial. Quanto mais esse exercício for incorporado às atividades do dia a dia, mais fácil será se concentrar em algo. A segunda dica: as crianças com esse tipo de TDAH são mais focadas quando as tarefas educacionais ou de limpeza são apresentadas como um desafio ou como uma corrida de obstáculos ou mesmo como um jogo divertido. E a terceira dica é que ter um ambiente de trabalho organizado e criativo ajudará você a se concentrar e maximizar a produtividade. Além disso, uma dica extremamente valiosa para quem é TDAH: levante-se pelo menos uma vez por hora da sua mesa onde você está trabalhando. Se movimente. Então, em relação ao TDAH clássico, ele nos dá 3 dicas básicas para gerenciar esses sintomas. A primeira, por exemplo, para ajudar a melhorar a concentração, movimento frequente é essencial. Quanto mais exercício for incorporado no seu dia a dia, mais fácil será você se concentrar em algo. Essa é a primeira dica. A segunda dica: as crianças com esse tipo de TDAH, elas são mais focadas
frustradas quando as tarefas são apresentadas como um desafio, uma corrida de obstáculos ou até mesmo um jogo divertido. Isso vai facilitar conduzir uma criança que tenha TDAH. E a terceira dica é ter um ambiente de trabalho organizado e criativo. Isso vai ajudar você a se concentrar e maximizar a produtividade. E esse último ponto eu achei muito interessante. Levante-se pelo menos uma vez por hora em que você está trabalhando, ou seja, o movimento é extremamente importante para pessoas com TDAH. Bom, o segundo tipo eu vou passando um pouco mais rápido, você pode pausar depois. Quais são os conjuntos de sintomas mais evidentes na sua vida como um todo? O segundo tipo é o tipo desatento. Esse tipo de TDAH, Dr. Daniel diz o seguinte, que as pessoas com esse tipo não mostram grandes problemáticas relacionadas à impulsividade e à hiperatividade, e por isso muitas vezes elas são subdiagnosticadas, ou seja, não são diagnosticadas, mas elas podem lutar constantemente com estresse, com ansiedade crônica e tendem a ser introvertidas, e essa é uma parte mais importante. São pessoas que podem ter dificuldades em encontrar uma motivação para a vida. E aí, quais são os principais sintomas? Dificuldade em manter o foco, tendência a perder as coisas, cometer erros também por desatenção, falta de atenção aos detalhes, queixas de estar entediado, parecer desanimado, apático, estar cansado, lento, com falta de energia, parece estar sempre preocupado. E aqui vem as 3 dicas para esse tipo de TDAH desatento. Então, dica número 1, uma técnica comportamental eficaz para crianças que possuem esse tipo de TDAH é criar um sistema de recompensa, que significa recompensar o bom comportamento e reter privilégios quando ocorrem comportamentos negativos. A segunda dica, também relacionada a crianças com esse tipo de TDAH, ele diz que elas respondem melhor a instruções diretas, claras e objetivas. Terceira dica é que criar uma lista de verificação escrita para o seu filho irá ajudá-lo a sentir uma sensação de realização quando ele vê seus objetivos sendo alcançados. Então essas são as 3 dicas desse tipo e vamos para o próximo. Tipo 3, ele batizou de super focado, e ele faz uma observação muito importante em relação a esse tipo de TDAH. Esse tipo ele tem sido confundido constantemente com transtorno obsessivo compulsivo, e aí é importante fazer uma diferenciação. Quando a pessoa possui o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, normalmente ela não possui uma impulsividade muito forte, ao contrário do TDAH, que ele pode ter traços do transtorno obsessivo compulsivo, mas nesse tipo a impulsividade sempre estará presente. Então essa é a diferença principal entre o TOC do TDAH. E agora vamos para os sintomas do TDAH superfocado. Primeiro, impulsividade, preocupação excessiva, luta para ver opções, tendência a guardar rancor, que é uma coisa muito difícil no TDAH, mas para ele, nesse tipo, existe esse sintoma. Obsessivo e inflexível, agarra-se à sua própria opinião, pode ou não ser hiperativo. E aqui as 3 dicas para quem se identifica com esses conjuntos de sintomas. A primeira dica é o seguinte: aumentar os níveis de dopamina e de serotonina no cérebro. Como fazer isso? A melhor maneira de impulsionar ambos é com exercício. O exercício pode ajudar tanto a distrair dos pensamentos obsessivos, como proporcionar relaxamento para a mente e aumentar o fluxo sanguíneo no cérebro. Então essa é a primeira dica, mais uma vez envolvendo exercício físico. A segunda dica é: uma vez que um pensamento negativo ou obsessivo tenha se repetido 3 vezes na sua mente, levante-se imediatamente e vá fazer outra coisa. E você vai levar a sua atenção para outras coisas, ao invés de ficar preso num loop de pensamentos negativos.
A terceira dica é a seguinte: anote suas metas e revise-as todos os dias. Isso ajuda você a avaliar suas decisões e ajusta o seu comportamento para que você esteja trabalhando em direção aos seus objetivos e não ao contrário deles. Agora vamos passar para o tipo 4 de TDAH, que ele denomina lobo temporal. Em relação a esse tipo, ele também faz algumas observações muito interessantes. Por exemplo, essas são pessoas que possuem desafios com a memória e principalmente desafios com comportamentos explosivos, de raiva, e que durante esses períodos agressivos, essas pessoas podem enfrentar figuras de autoridade ou, se for uma criança, enfrentar os pais. Vamos ver então agora os sintomas, os principais sintomas do TDAH do tipo 4. Bom, irritabilidade, períodos de espaçamento ou confusão mental, problemas de processamento auditivo, períodos de pânico ou medo sem motivo aparente, dores de cabeça ou dor abdominal de origem incerta, pensamentos sombrios como homicídio ou suicídio, possíveis dificuldades de aprendizagem, pode ou não pode ser hiperativo. E aqui vem as 3 dicas. A primeira dica é que indivíduos com TDAH lobo temporal devem considerar mudanças dietéticas para incluir mais proteínas e mais gorduras saudáveis e menos carboidratos. Segundo ele, pessoas que possuem esses sintomas, o uso excessivo de carboidrato acaba por piorar alguns sintomas, principalmente pensamentos negativos em loop, e se também possuir hiperatividade, pode piorar também esse sintoma de hiperatividade. A segunda dica: exercício aeróbico aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro e libera endorfinas que melhoram o bem-estar geral. Então, obter de 30 a 45 minutos de atividade aeróbica intensa por dia é extremamente importante. E a terceira dica, então, para minimizar tendências agressivas, utilize uma técnica de respiração chamada 3 mais 6 vezes 10. Como é isso? Você vai inspirar por 3 segundos, prende por 1 segundo, solta o ar por 6 segundos. Você vai soltar mais ar do que inspirar. Então, inspira por 3 segundos, solta por 6 segundos. E o vezes 10 é que você vai fazer isso 10 vezes. E essa técnica de respiração vai ajudar no seu equilíbrio emocional. Vamos então agora para o tipo 5, que ele denomina de TDAH límbico. Nesse tipo, ele também faz algumas observações interessantes. As pessoas são frequentemente subdiagnosticadas ou diagnosticadas de forma equivocada com depressão. Quando ele fala um tipo límbico, ele está se referindo ao nosso sistema límbico, que é o maior responsável por sentirmos emoções, sentimentos. Essas pessoas que possuem esses sintomas específicos muitas vezes são confundidas com depressivas. No entanto, quando essas pessoas recebem ou começam a tomar medicamentos antidepressivos, pode até aumentar o seu mau humor e os sintomas negativos. E ele afirma que pessoas com esse tipo geralmente sofrem com baixa autoestima e ficam presas a pensamentos negativos e a sentimentos de culpa. Então, olha como o TDAH é muito mais complexo do que muita gente acha. Vamos para os sintomas, então, do TDAH tipo límbico. Primeiro, melancolia, irritabilidade frequente, tendência de isolamento social, sentimentos frequentes de impotência e inutilidade, perda de interesse pelas coisas, alteração do sono, ou dorme muito ou dorme pouco, tristeza crônica de baixo grau ou negatividade, e pode ou não ser hiperativo. Então agora vamos para as 3 dicas. A primeira dica é uma das mais interessantes que eu achei, ao meu ver, que ele fala
o seguinte: aprenda a estruturar seus pensamentos e ações. Por exemplo, um tudo ou nada, ou seja, eu sou 8 ou 80, configura automaticamente você para o fracasso, que por sua vez vão causar sofrimento emocional, porque entre o 8 e o 80 existe um contínuo e raramente os seres humanos eles estão nas extremidades. E aí é muito engraçado porque eu fui na nutricionista e falei para ela exatamente isso. Para mim é 8,80, então vamos logo fazer uma dieta radical. E com uma simples dica como essa, você percebe o quanto profundo é você se colocar nessa posição de extremidades. Bom, segunda dica ele diz o seguinte: crie estratégias que permitam que você se acalme. Óleos essenciais, por exemplo, como lavanda, toranja e hortelã-pimenta, pode ajudar a melhorar o seu humor. Abrindo só um parênteses aqui, que a aromaterapia é uma ciência milenar e realmente é comprovada cientificamente. A terceira dica, então, reduza os padrões de pensamentos negativos. Como? Cercando-se de pessoas que incentivem os pensamentos positivos e construindo relacionamentos fortes com elas e com aquelas mais próximas de você. Ou seja, a questão social é extremamente importante e influencia muito do que você pensa e do que você sente. Então vamos agora para o penúltimo tipo de TDAH, que ele batizou de anel de fogo, que é o tipo 6. Ele também faz algumas observações importantes em relação a esse conjunto de sintomas. É o seguinte: pode possivelmente estar correlacionado com alergias e inflamações. Frequentemente são equivocadamente relacionados ao transtorno bipolar, ou a pessoa pode o transtorno bipolar como coexistente. E ele afirma que metade das pessoas que possuem transtorno bipolar também possuem todos os critérios necessários para serem diagnosticadas com TDAH. E nesse caso em específico, os estimulantes utilizados por si só, eles pioram os sintomas. Então não deve ser utilizado ou deve ser utilizado em conjunto com algum outro medicamento ou até mesmo alimentação. Bom, vamos para os sintomas do tipo 6, anel de fogo. Primeiro sintoma: irritabilidade, impulsividade, sensibilidade a ruído, luz, roupas ou toque. Olha que interessante, não é só o autista que possui sensibilidade exacerbada. O TDAH também pode possuir sensibilidade a texturas, a roupas, a som e por aí por diante. Períodos de comportamento desagradável, é insensível, ser realmente uma pessoa chata para gerar um clima que vai ativar o seu sistema de recompensa, fornecendo mais dopamina. Pensamento grandioso e inflexível, fala rápido, pensamentos acelerados, parece estar ansioso o tempo todo ou com medo de alguma coisa, e também pode ou não ser hiperativo. Vamos então para as 3 dicas que ele coloca em relação a esse conjunto de sintomas. A primeira dica é o seguinte: tente uma dieta de eliminação de certos alimentos: milho, soja, laticínios, glúten, açúcar, adoçantes artificiais. Este plano alimentar de curto prazo pode ajudar a identificar quaisquer alimentos que estejam causando alergias, infecções ou outras reações digestivas. A segunda dica é exercício, mais uma vez relacionada ao exercício. Exercício acelera o fluxo sanguíneo para todas as partes do corpo, incluindo o cérebro, e aumenta a disponibilidade de serotonina. Isso tende a acalmar a hiperatividade. Então, fazer de 30 a 45 minutos de exercícios diários é inegociável para esse tipo de TDAH. Então vamos passar para o último tipo, que é o ansioso. Ele também faz algumas observações relacionadas a esse tipo ansioso. As pessoas que são TDAH e possuem ansiedade
normalmente elas buscam excitação, elas buscam momentos em que gere adrenalina, conflitos. E o que diferencia o TDAH que possui ansiedade para uma pessoa que possui um transtorno de ansiedade é que as pessoas que possuem um transtorno de ansiedade, elas geralmente não buscam nenhum tipo de conflito ou de excitação, diferente do TDAH, que qualquer briga, discussão, esportes radicais, dirigir de forma imprudente, tudo isso gera uma estimulação. Então é isso que diferencia um transtorno de ansiedade para o TDAH que possui ansiedade. E aí um ponto muito importante é que também tomar medicamentos estimulantes apenas pode piorar esses sintomas. Quais são esses sintomas? Primeiro, frequentemente ansioso ou nervoso, é claro, tenso, estressado, prevê o pior, sintomas de estresse físico como dores de cabeça, dores abdominais, não gosta ou fica excessivamente nervoso falando em público, tendência a se agarrar em situações sociais. E agora as 3 dicas para quem se identifica com esse conjunto de sintomas. A primeira é a seguinte: o principal objetivo do tratamento do TDAH com ansiedade é promover relaxamento. Por isso, tente meditar, respiração diafragmática e ouvir música para você ter na sua caixinha de ferramenta em momentos de estresse. A segunda dica é um tanto engraçada, dê risada, porque rir libera endorfinas na sua corrente sanguínea, o que reduz o estresse. Então ele coloca que rir realmente pode ser o melhor remédio e pode fazer maravilhas no sentido de aliviar a ansiedade. E a terceira dica, converse com amigos e familiares. Forme-os quando você estiver emocionalmente oprimido ou emocionalmente estressado. E é claro, sempre procure ajuda profissional, porque você não precisa lutar essa batalha sozinho. Então esses foram os 7 tipos de TDAH identificados por meio de exame de neuroimagem, que a cada dia tem avançado e ajudado e muito tanto no diagnóstico como no tratamento de várias patologias. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, vou abrir a caixinha de perguntas para que eu possa estar respondendo. Obrigado e até a próxima.